Mazal Teumim, signo de Gêmeos. A força mais importante e mais central do signo de Gêmeos está escrito no Sefer Yetzirah, de que a Hashem o tempo todo sustenta, dá energia para esse signo através da letra Zain, através de uma letra hebraica. Então vamos revelar um pouco do que tem por trás da letra Zain para entender a força do signo de Gêmeos. O Zain está ligado com a Sefirah Netzach. Netzach significa vitória, significa vencer. Então, o recipiente, esse Zain, essa letra, ela se transforma no recipiente para conquistar o sucesso. Então, na verdade, que esse Zain, esse utensílio, ele é uma neshek, ele é uma arma. E uma arma equiparado a uma espada. Assim também é a sua forma no desenho mesmo da letra Zain, é numa forma de uma espada. Então, por isso que para quem tem esse signo de Gêmeos, ele vai ter muita tendência à guerra, a fazer guerra. E essa característica dá para ser usada tanto para o bem quanto para o mal. A gente tem como exemplo o rei David, o David Ameller, que ele nasceu dia 6 de Sivan, do mês que é Gêmeos. E mesmo a gente sabe quantas guerras ele fez contra todos os inimigos de Israel, e foi o maior rei de todos. E tem mesmo um pasuk, um versículo que diz: Erdof foi vai a Sigem, velo ashuv ad kalotam. Eu vou perseguir meus inimigos, eu vou acabar com eles, eu não vou voltar até que eu destrua todos eles. Então, com a força dessa letra Zain, que influencia o signo de Gêmeos, ele usava disso para fazer essas guerras, obviamente dentro da lei da Torá, as guerras que ele não só podia, como ele tinha que fazer pela existência da terra de Israel, pela existência do povo de Israel. Está escrito no Midrash que mesmo depois que o rei Davi ele voltava de uma guerra, que ele ficava meses, às vezes demorava um ano, demorava muito tempo, né, a guerra de antigamente, mesmo quando ele voltava e a guerra já tinha terminado, ele continuava segurando a espada dele na mão durante 3 dias, assim está no Midrash. Ele não conseguia deixar a espada, por causa da loucura da guerra, toda aquela... Hoje em dia, comparado com antigamente, é até muito mais fácil, porque a guerra acontece mais rápida e a morte ela é feita à distância. Mas antigamente, com espadas e facas e machados, etc., eu não preciso descrever muito como é que era, né? E além de toda essa guerra externa, também existe a guerra interna, que é a guerra contra o Yetzer Hara, contra a inclinação do mal. E o rei David ele fez essa guerra também de forma extrema, de forma assim com toda a energia, com toda a força. E ele conseguiu matar, está escrito na Gemara que ele matou o Yetzirará dele. Ele fez Ta'aniot, ele fez autossacrifícios, ele estudava 24 horas e não comia e não falava nada que não fosse Torá. E ele se restringiu tanto com toda essa força de guerra que ele falou: agora eu vou guerrear contra o Yetzirará, contra a má inclinação, eu vou matar ele. E a Torá, de certa forma, nos exige, de todo judeu e judeu, de likibosh et etzerará, de dominar o seu Yetzirará. Só que como essa força de guerra, ela tá tão... influencia tanto para quem é desse signo, que a gente viu como exemplo do rei David, que ele não só se satisfez em dominar, ele está escrito que ele matou o Yetzirará. É do tipo da pessoa que ela vai para a guerra e ela não vai encontrar acordo, meio termo. Ela não vai fazer acordo com o inimigo, não vai fazer acordo com Yetzirará. Se ela vai para a guerra, se ela vai contra aquilo, ela não vai parar, ela vai até o fim. Ela vai pegar essa força do Netzach, essa força da letra Zain e vai até o fim. E se infelizmente a pessoa não pegar isso para o lado bom, ela também é uma pessoa com tendências de discussão muito grande. Acaba que uma simples conversa pode virar uma discussão, não discussão a ponto de um bater no outro e nada, mas é simplesmente uma concordância ou discordância de ideias, que isso pode fazer com que a pessoa entre em um debate
às vezes sem motivo. Por quê? Porque ela tá com aquela influência da força de guerra nela e ela acaba que, pela própria natureza dela, acaba que entra em embate, que o que era para ser uma conversa normal, justo por essa influência forte de guerra, de vencer, de de fazer isso de uma forma assim mais, não vou dizer agressiva, talvez sim agressiva, talvez. Então agora vamos passar para a segunda parte do signo de Gêmeos. A segunda parte é o seguinte: o elemento é ar e a parte principal é o ar do ar, porque os signos eles no geral têm um elemento principal e um secundário. Pode ser ar com fogo, ar com água, ar com terra, terra com ar, terra com água, terra com fogo e daí por diante. E tem os signos que eles são água e água, fogo e fogo, terra e terra, é, ar e ar. Então, justo o signo de Gêmeos, ele é ar duas vezes e por isso, por esse motivo, é um signo que vai tender muito a falar, é um signo que tende muito a ter pensamentos. Os pensamentos são como o vento passando como uma ventania, vem o pensamento, volta, e vem o outro, vai. Ele tem essa tendência de hiperatividade muito grande. São pessoas que vão estar sempre em movimento. Um dos símbolos também é a perna, que quando alguém desse signo tá nervoso, tá pensativo, tá numa situação de estresse, no geral são pessoas que elas começam a andar. Elas começam a andar. Anda pela casa, ou então vai para a rua, anda, se movimenta e tem essa característica. É muito ativo, a gente acabou de falar de hiperatividade. Ele busca muito o Tikshoret, que é o networking, a comunicação com outras pessoas ou com uma comunidade. Uma outra característica principal também é a busca por informação, por entendimento, por sabedoria. É um signo muito, muito, muito puxado para o intelectual, mais do que todos os signos. É o que mais vai buscar sabedoria, vai ter sede de conhecer algo novo. Vai ser alguém que vai ter um senso de análise muito forte, um senso crítico muito forte quanto a tudo, vai querer entender as coisas, vai estar por dentro sabe, conhecimentos, ele vai querer se atualizar e colocar tudo isso para dentro de si, para que a partir dali, toda essa força que ele tem interna, ele consiga fazer essa ponderação, essa análise e conseguir trazer ainda mais entendimento dentro de toda a sabedoria. Ele traz muito conhecimento para trabalhar aquilo e usar da sua sabedoria para trazer novos entendimentos. E um lado negativo é que, assim como tem um fogo muito grande, de certa forma, uma vontade muito grande de aprender coisas novas, e ele vai se focar, ele vai pegar aquilo e aprender, ele também tem uma tendência de rápido se desinteressar por aquilo. Então, naquele tempo, naquela janela de interesse que ele tiver, ele vai, ele vai sugar o máximo que ele puder. Mas passou um tempo específico, talvez alguns dias, talvez uma semana, né, dependendo do que exatamente, ele vai perder esse estímulo, esse impulso, e aquilo vai acabar ficando de lado e ele já vai passar para o próximo. Então, o Mazal Teumim, o signo de Gêmeos, ele vai ser do tipo de que numa livraria que ele tem em casa, ele vai ser muito bom nos livros até um terço deles. Dali para frente vai ser mais difícil para ele, a natureza dele, fazer com que ele termine. Então é um dos pontos que quem é desse signo tem que trabalhar é fazer as coisas início, meio e fim. Começou um livro, coloca ali como meta terminar aquilo. Até porque trabalhos não acabados, no final das contas, faz mal, de certa forma, prejudica a pessoa, deixa a pessoa com preocupações na cabeça porque são coisas pendentes. Quando começa a ter muitas pendências na vida da pessoa, então ela começa a travar, ela começa a não conseguir mais funcionar. Então é crucial que tenha essa consciência de início, meio e fim. Então, por essa hiperatividade, são pessoas que vão ter, de certa forma, impaciência. Vai ser difícil fixar com eles um tempo,
né? Assim, quando entra numa rotina e tem que seguir aquela rotina, aquele tempo que está fixado, para ele é muito difícil continuar. No início ele com facilidade consegue, mas quando começa a se alongar muito naquele tempo fixado de estudo, de aula, de treino, do que for, ele vai chegar num ponto onde vai ficar praticamente impossível para ele continuar fazendo aquilo que para ele perdeu o estímulo. Seu estado de espírito também com muita facilidade muda. Ele tem duas faces. Tem a face interna e a face externa. Então, por isso, existe uma tendência grande de bipolaridade. E qual lado naquele momento vai estar tomando controle? Se vai ser o lado bom dele ou o lado ruim dele? Se ele está se disfarçando de certa forma ou se ele está sendo ele verdadeiramente. Então existe muito esse lado da bipolaridade. Ele pode mesmo, dentro de uma discussão, falar um ponto, depois falar um outro ponto que foi até mesmo contra o que ele falou e acabar vivendo também numa contradição. Então é mais um ponto importante que ele tem que prestar atenção e ser estável. Manter a estabilidade de tudo, de sentimento, a estabilidade no seu cronograma que ele já fixou para ele, e isso vai trazer para ele sucesso. Quanto mais instável ele for, mais difícil vai ser para ele alcançar o sucesso. Existe um outro ponto também que é acabar caindo em tristeza, que todo mundo vai ter seus altos e seus baixos e tomar cuidado para quando chegar nessa parte do baixo, isso não quebrar ele e ele não perder a sua a sua empolgação com as coisas. E é uma pessoa também que tem uma tendência de guardar para si, para dentro de si, muito os seus alguns segredos, seus segredos, o que faz parte ali do seu íntimo, ele no geral ele vai ser muito bom em guardar esses segredos. E é interessante que em Sivan é o mês que a Torá foi dada. Então tem algumas Berinot de Teumim, de gêmeos, nesse mês. Um deles é Moshe e Aaron, os dois juntos desde o início, desde as primeiras visitas ao Paró, para exigir a libertação do povo judeu do Egito, até mesmo na questão das pragas, que um fez, depois o outro fez, cada um teve seu papel na parte também das pragas e em outros milagres, e mesmo na parte do deserto também os dois estavam juntos, cada um fazendo um papel, então eles eram como duas metades de um todo, assim como essa mesma característica principal dos gêmeos. E lembrando que a Torá ela também foi dada, as duas tábuas da lei, Luchot Abrit, foi dada em dois. Também foram duas partes de um todo. Também a própria Torá que foi dada, ela foi dada a Torá escrita e a Torá oral, mais uma vez, duas partes de um todo. Tem também os preceitos que são os mitzvot ta'aseh, que são os que a gente tem que fazer, e as mitzvot lo ta'aseh, que são as proibições. Então, mais uma vez, dualidade, duas partes de um todo. A Torá é uma união entre o céu e a terra, dualidade. Também é um encontro, é uma junção entre Guf e Neshama, entre o corpo e a alma. Mais uma vez, dualidade, tudo tendo a ver com esse mês de Sivan, que é o mês dos gêmeos. Tem Nascer Venishma, faremos e ouviremos, também que foi dito. Tem a Torá Nigla, que é a revelada, e tem a Torá Tenistar, a Torá que oculta, mais uma vez, duas vezes aparecendo duas partes de um todo. Indo para a parte mais pessoal, é muito legal ter alguém de gêmeos do lado, porque ele vai estar sempre falando com você, vai estar te dando atenção, vai estar te contando coisas engraçadas, coisas interessantes também ele vai ter ali para te entreter. Então é um bom signo de uma pessoa que estiver perto de você que for gêmeos, ela vai ter essa tendência de entreter. E no geral, quando tem um encontro de amigos, esse signo ele vai ter a tendência de meio que liderar a conversa, ser de certa forma o centro das atenções ali, porque é justo um signo muito Hevrati, ele é muito
comunitário, assim, de comunidade. Ele tá junto com as outras pessoas, ele gosta, ele conversa, ele vai querer entreter o público, ele tem muitas kishronoto, né? Ele tem um talento muito grande nesse cenário, né? Esse cenário para ele é um cenário que ele fica bem à vontade, porque justo é onde ele consegue desempenhar a energia que é fluida para ele. E com relação à confiança, confiar no Mazal Teumim, alguém de Gêmeos, é algo que não é tão favorável, pois como eles mudam muito, muda de ideia, muda o que tinha fixado, eles têm essa tendência de mudança muito grande. Muitas vezes, quando você faz um acordo, você espera um resultado. Então, quando esse resultado ele não é atingido, pode haver frustrações. E por conta dessas mudanças muito drásticas, tem essa tendência desse signo acabar te fazendo com que aquele acordo, aquilo que tinha sido pré-planejado, a ideia mudasse. Né? A pessoa que ela não estava afim de mudar essa ideia, assim como os gêmeos, ele vai ficar frustrado e não vai sair feliz. Né? Então tem que ter essa noção de que o gêmeos em si, ele tem esse trabalho na vida dele que é se manter estável em suas ideias, em suas emoções e, de forma geral, estabilidade é a palavra-chave para quem tem esse signo.